O título da nossa mensagem hoje é A Superlativa Vida em Cristo. E eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, os versículos 30 e 31 nós vamos ler. Diz assim o Evangelho, segundo Lucas: Porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Mas antes, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava em meio a, como sempre, multidões de pessoas a ouvi-lo. Jesus já havia falado sobre a questão da avareza, da cobiça. Jesus já vinha alertado sobre a cobiça dos homens. Jesus, quando falou sobre isso, ele teceu uma história sobre um fazendeiro muito rico, um fazendeiro que se via como alguém autossuficiente. E nisto nós podemos observar que quando ele fala sobre a história desse fazendeiro, desse homem rico, este homem sempre se utilizava do eu e dos meus. No texto ele diz: eu derrubarei, eu construirei, eu plantarei, eu pegarei meus frutos, meus bens, enfim, o eu e os meus. E o pastor Warren Wiersbe, ele comenta que a riqueza, ela pode ser uma janela através da qual vemos Deus, ou um espelho pelo qual enxergamos apenas nós mesmos. E em sua carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele adverte sobre isso, exatamente sobre isso, sobre a riqueza. Ou seja, a riqueza pode nos tornar, melhor dizendo, seres humanos generosos. Ela pode. Seres humanos solícitos, que se solidarizam. Mas também as riquezas podem tornar o ser humano algo que ele é muito tendencioso a ser egoísta. Ou seja, as pessoas voltadas plenamente para os seus próprios interesses. O que irá definir isso, se vamos ser solidários, se vamos nos interessar pelos interesses dos outros, se vamos ser pessoas altruístas ou egoístas, o que vai definir, afinal, isso é saber aonde está o meu e o seu coração. O apóstolo Paulo também, a Timóteo, na primeira carta, ele fala no capítulo 6, versículo 17 ao 19, o seguinte: manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, que sejam ricos em obras, em boas obras. Portanto, estejam prontos a repartir, sejam generosos, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então Jesus para de falar sobre a cobiça, e ele agora adentra por outro caminho, por outro assunto.
Ele agora vai falar sobre as questões das preocupações, das ansiedades. E o rico, querido, ele é tendencioso a tornar-se avarento. O pobre a tornar-se ansioso. Por quê? Porque se entrega às suas preocupações. E o ruim destes dois estados, ou seja, a avareza, ser avarento ou ser ansioso, o ruim dos dois estados é que todos os dois são pecados. Tanto um como o outro, ele vai nos afastar da fé. E quando nós nos afastamos da fé, como nos falta fé, deixamos de crer em Deus e por isso pecamos. A cobiça está plenamente ligada ao muito. Agora, a ansiedade e preocupação, elas já estão muito mais relacionadas ao pouco. O fazendeiro, o avarento e rico fazendeiro, este preocupou-se por ter muito. Este preocupou-se por ser abastado, por ser muito rico. E assim, ele se perdeu por virar as costas a Deus. E sabe por quê? Porque sua mente estava completamente voltada somente para o ganho, para o ter, para o acúmulo de riquezas e riquezas para si. No entanto, os discípulos de Cristo, por tornarem-se preocupados demais com pouco, com aquilo que era pouco para suas necessidades mais básicas, eles correm um grande risco de duvidar do cuidado de Deus como aquele que é provedor de suas vidas. Os discípulos haviam aberto mão de tudo mesmo, para seguir a Cristo Jesus. E um dos perigos na caminhada cristã, um dos perigos no caminho de nossas vidas como cristãos, são nos tornarmos excessivamente preocupados pelo que comer, pelo que beber e pelo que vestir. Pois é neste momento que todas essas coisas passam a ser prioridades, passam a ser o principal para nós, passam a ser assim o mais importante objetivo e propósito de nossas vidas. E no texto de Lucas, neste capítulo, no capítulo 12, entre os versículos 22 a 31, eu quero juntamente com os irmãos, de forma muito solene, muito séria, apreciar e encontrar aqui verdades maravilhosas que o Senhor quer nos passar. A verdade quanto à advertência que o Senhor nos faz, a verdade quanto às recomendações que Ele nos faz, e, por fim, a verdade quanto ao resultado, quando observamos tudo o que Ele nos advertiu e recomendou, e assim colocamos em prática. E aí veremos o resultado, o produto de todas essas verdades. Então, a primeira verdade está relacionada à advertência, o chamar a atenção de nosso Senhor a todos os cristãos, a todos quanto professam fé em seu nome, em relação à preocupação. O versículo 22 e 23, vamos ler agora, e ele diz: e ele disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Queridos, este não sejais cuidadosos, aqui no texto, significa
ele diz, olha, não fique inquieto, significa inquietação. Significa viver em completo suspense. Significa como se nós estivéssemos dentro de uma embarcação, essa embarcação estivesse em alto mar, e nesse momento surge uma grande tempestade, uma forte tempestade. E nesse exato momento que a tempestade começa, os ventos sopram furiosamente, e então as ondas se levantam, se agigantam diante dessa embarcação e começam a fustigá-la, começam a açoitá-la de um lado para o outro. E neste momento a apreensão é só uma, o barco vai virar, nós vamos afundar. Então essa inquietação a que Jesus está falando é exatamente essa, é esse momento desesperador. O termo preocupação na língua inglesa, esse termo é derivado de uma palavra anglo-saxônica, uma palavra antiga, que quer dizer estrangular. Portanto, uma pessoa, quando ela está completamente entregue à preocupação, à sua ansiedade, é como se esta pessoa estivesse sendo estrangulada. E, naturalmente, toda pessoa, quando está sendo estrangulada, ela começa a perder fôlego, ela perde ar, lhe falta oxigênio. E quando isso vem faltar, nos leva até o desmaio, ou se não a morte. Ou seja, vai nos faltando fôlego, vai nos faltando força. E passamos a ficar fracos, combalidos. Dessa forma, a preocupação nada pode fazer pelo dia do amanhã. A única coisa que a preocupação, esse tipo de preocupação pode fazer conosco, é nos cansar, tirando todas as nossas forças, para que nós não possamos enfrentar as adversidades do dia da manhã. Logo podemos chegar ao entendimento que este tipo de preocupação, ela é destrutiva, ela não faz bem, ela não é salutar, visto que ela combate contra nós, mesmo deixando nossas forças completamente vencidas, combalidas. A preocupação, por outro lado, este tipo de preocupação, ela é embusteira, ou seja, ela é enganadora. Ela engana todos nós. E sabe por quê? Porque quando começamos a nos preocupar desta forma, começamos a pensar o seguinte, e agora, como é que eu vou solucionar? Como é que eu vou entender estes problemas, essas minhas faltas? E esta também preocupação, geralmente, ela é dada a estas coisas que nós acabamos de falar, e estas coisas vai nos fazer ficarmos convencidos que a vida, ela só é interessante se nós tivermos o que comer e o que vestir. É isso que consiste. A preocupação vai nos levar a isso. Isso é a maior prioridade e maior importância da minha vida, comer e vestir. E é evidente que comer e vestir aqui cabe N coisas. A preocupação, ela nos engana. Ela nos engana também quanto a nós mesmos. E sabe por quê? Porque essa preocupação, ela vai falar cá dentro da nossa consciência e dizer o quanto somente nós mesmos somos capazes de resolver aquilo que está nos preocupando. E quando isso passa a vir à nossa mente, aí leva aí a outro engano, e o engano agora é com relação a Deus, ou seja, pelo fato de entendermos o quanto nós somos autossuficientes, o quanto nós nos achamos aqueles que podem resolver todos os nossos problemas. O que é que acontece?
eu esqueço de Deus, porque afinal de contas Deus é incapaz de nos conceder o que Ele de fato nos promete. Agora, isso nos faz demandar muito esforço. Esforço para obtermos as coisas dessa vida. Isso nos torna, quando nos preocupamos dessa forma, priorizando tais coisas, isso vai ocupando as nossas mentes completamente. Para que dessa forma nós demandemos esforços, busquemos, nos esforçamos até o ápice da nossa exaustiva força, levando a nossa força a ficar completamente combalida, a fim de quê? De ganhar dinheiro. E vivendo assim, de forma enganosa, entendemos que a vida consiste somente com relação a todas essas coisas. E quando um cristão ele toma essa posição, essa postura, como ele passa a viver assim, ele automaticamente, ele relega, ele joga para o segundo plano a obra do Senhor. Ela não é prioridade, mas sim essas outras coisas. Ele joga para o segundo plano o reino de Deus. E aqui, quando ele faz isso, ele destoa completamente naquilo que afirma o Novo Testamento, que para todos quanto foram agraciados pelo sacrifício de Jesus Cristo, estes têm como prioridade em suas vidas a obra do reino de Deus, e não estas coisas. Portanto, alimento e roupa, segundo as Escrituras Sagradas, devem ser coisas secundárias. Devem ser coisas que não se pode colocar como principal na vida de um cristão. Certa vez eu ouvi algo que falou-se mais ou menos assim: a preocupação, ela não evita que enfrentemos as adversidades do amanhã. Porém, de antemão, ela combale nossas forças no dia presente. Não vai evitar o problema amanhã, mas até que chega amanhã, eu já estou exaurido. Minhas forças já foram embora. E eu agora estou fraco e eu não consigo mais fazer qualquer coisa com relação a esse problema. Então Jesus vai e continua na sua advertência, e ele diz no versículo 24: considerai os corvos, ou os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós, melhores do que as aves. Cristo nos chama a atenção para que nós olhemos as aves do céu. Aqui podemos imaginar Jesus falando da seguinte forma, parafraseando Nosso Senhor. Ele olha para os seus e diz: queridos, vejam bem, se o Senhor, que é o Criador de tudo quanto existe, sim, o Senhor, aquele que é Criador do céu e da terra, Ele sim, o meu Pai, se Ele alimenta inclusive os pássaros esses que nada plantam, que nada colhem, que não têm celeiros, mas ainda assim Ele providencia o alimento para a satisfação de suas necessidades. E isso, olha, Ele faz diariamente para que nada, absolutamente nada lhes falte. Sem dúvida alguma, nós que não somos somente criaturas, mas ao contrário, nós somos filhos amados em Cristo. Não devemos em hipótese alguma ter medo que Ele venha nos deixar famintos.
E aí Jesus continua no versículo 25 e diz: e qual de vós poderá com seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante? Então Jesus pergunta: quem de nós, seres humanos, limitados e finitos, volto a dizer, limitados e finitos, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, isto refere-se à completa sandice, à completa loucura de preocupar-se com coisas sobre as quais não temos qualquer controle e domínio, a exemplo do futuro. É loucura. Preocupar-se com algo que eu não tenho o que fazer. É loucura. Completa loucura. É sandice. E quando Jesus fala sobre estatura, aqui está implícito a duração da sua vida. Aí eu lhe pergunto: o que é que você faz para que sua vida dure mais? O que é que você pode fazer para você aumentar mais 1 ano, mais 2, mais 5, mais 10, mais 15, mais 20? Portanto, Jesus ele quer nos deixar claro que nós somos tão limitados e impotentes a estas preocupações, a este tipo de preocupação, que tenhamos em mente que pela fé venhamos então nos jogar em seus braços em completa e plena dependência. Ele diz: olha, não adianta vocês ficarem desesperados, não adianta vocês ficarem loucos, malucos, perderem o completo senso, o juízo por coisas que vocês nada podem fazer. Simplesmente lancem-se nos meus braços e tornem-se dependentes. Portanto, lancemos-nos nos braços do Senhor, em sua completa dependência. E sabe o que é isso? Lançar em completa dependência é dizer: Senhor, diga o que eu tenho que fazer. É dizer: Senhor, não é a minha vontade, mas eu quero saber qual a tua, porque a minha eu sei, mas o meu coração me engana. Fala, Senhor Deus, qual é a tua vontade, porque é a tua vontade que tem que ser a minha. Então é o seguinte: lançarmos nos braços do Senhor em completa dependência é para fazer a sua vontade e assim deixar o futuro com Ele, Ele que é o Senhor de ontem, do hoje e do amanhã. Só e somente só. E Jesus continua, ele vai agora para o versículo 27, e ele continua advertindo, e aqui é Jesus advertindo, aqui é Jesus chamando a atenção. Considerai os lírios como eles crescem, eles não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó pequena fé. Da mesma forma nos chama a atenção, da mesma forma Jesus vai chamando a atenção de todos nós, de todos aqueles que professam a fé em Jesus, para que venhamos observar
e agora os lírios dos campos. E aqui o Senhor nos fala da seguinte forma, parafraseando mais uma vez: olhe, não somente eu sou provedor dos alimentos dos pássaros, simples criaturas, como também a cada estação própria, eu revisto estas flores com novos botões, eu dou a ela novas pétalas. Portanto, olha, se com elas eu faço essas coisas, não se preocupem, pois se a estes eu visto, que dirá a vocês, muito amados meus? Ora, é claro que eu os vestirei com as vestimentas necessárias. Não desejosas, necessárias. Não o que eu quero, mas o que é necessário. Então a simplicidade com que Jesus fala sobre tais coisas precisa nos levar à compreensão o quanto tais questões e cuidados devem ser secundários ou terciários para os cristãos. Ou talvez tenham coisas que não precisem nem estar se preocupando, nem estar lançando em seus planos. Ao contrário, tem coisa na vida do cristão que tem que tirar do plano, das vontades, dos desejos. E evidentemente essas coisas são o que não é a vontade de Deus. São coisas que não o glorificam. Mas enfim, podemos e devemos trabalhar para adquirirmos condições para os nossos sofrimentos ou suprimentos e para que nós podemos sermos o provedor diário de nossas vidas, das nossas famílias. É claro que sim. O que nós não podemos, como servos que somos, é lançar nosso serviço a Ele, mas só como segundo plano. Se der, eu faço. Se der, eu vou. Se der, eu dou. Se sobrar, vai. Se não sobrar, paciência. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, não tem problema irmos trabalhar, acordar cedo, dormir tarde. Contudo, que seja o Senhor aquele que edifica as nossas vidas, que antes escutemos a Ele. Precisamos priorizar o serviço de Deus. O serviço que nós venhamos prestar, a prioridade é Deus. Ao tempo, enquanto nos envolvemos no seu serviço, na sua obra, venhamos também confiar nele. E agir assim é viver uma vida de fé. Agir dessa forma é viver pela fé. E esse viver pela fé é lembrar-se o seguinte: um dia eu estava morto em meus delitos e pecados, mas pela fé em Cristo Jesus eu fui vivificado, ou seja, eu estou vivo pela fé. Ora, se naquilo que eu nada podia fazer, eu vivi pela fé, e estas menores coisas, pela fé também. Esta fé tem que me lembrar a ter fé e saber que aquele que foi capaz, aquele que por amor entregou o seu próprio filho para nos dar vida, ele não dará a todos nós essas outras coisas menores. Viver pela fé. Agora, por outro lado, provamos ter pouca fé quando passamos a nos preocupar demasiadamente com questões materiais e corremos de forma incansável para adquiri-las.
desperdiçamos a vida que o Senhor graciosamente nos concedeu quando ainda estávamos mortos, passamos a desperdiçá-la, buscando prioritariamente coisas desta terra, quando deveríamos nos devotar em muito mais tempo, em muito mais talentos e em muito mais dons a Ele pelas coisas do céu. E esse é o grande problema na vida dos cristãos, estão desperdiçando a vida que o Senhor lhes deu, quando na verdade não tinham. E eu estou falando da vida espiritual. Eu estou falando que estávamos todos nós mortos em nossos delitos, em pecados, fadados ao inferno. E então, pela fé que Ele nos concedeu, que gerou em nossos corações, nós cremos em Cristo Jesus e nele fomos vivificados, louvado seja o nome do Senhor. E agora, o que fazemos com essa vida? Vamos buscar as coisas desta terra, das quais a qual não pertencemos. E então Jesus continua, versículo 29. Ele diz: e não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa, porque todas essas coisas as nações do mundo buscam. Em outras versões tem: os pagãos buscam, os incrédulos buscam, os que não creem buscam. Mas Jesus termina o versículo e diz: mas vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Então Cristo, Ele nos traz a lembrança que um crente, ou seja, que um cristão, melhor que um salvo, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então Ele quer nos trazer a lembrança a estes, aos salvos, que estes devem sentir-se envergonhados, que suas faces devem ficar ruborizadas, envergonhados, por tornarem-se tão ansiosos e cheios de demasiadas preocupações, como quem não crê, como os que não creem, como os incrédulos. É como que Jesus dissesse: olha, tome vergonha, vocês estão agindo como tal, como os que não creram, como os que não experimentaram da minha graça. Então Jesus, Ele não está sugerindo, e tampouco Jesus aqui, com tudo isso, é bom que fique bem frisado, Ele não está incentivando para que fiquemos de braços cruzados, esperando que Ele nos alimente. Não, Ele não está dizendo isso. Trabalhar é bênção. Suster o nosso lar é bênção. E até porque suster o nosso lar com o suor do nosso rosto é bíblico. É bíblico. Mas como criação de Deus em Cristo Jesus, isso não pode ser o foco principal da minha e da sua vida. Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E se por acaso nós trabalhamos para viver, e é evidente sim que assim nós fazemos, venhamos nos lembrar que só vivemos agora, porque Cristo nos deu essa vida. Que possamos lembrar de Gálatas 2:20, aonde diz que vivemos agora para Cristo e pela fé. E a fé naquele que nos amou e entregou-se a si mesmo por todos nós. Trabalhamos para viver a vida que o Senhor nos deu. É verdade que Deus não se agrada dos preguiçosos. Fique também mais enfatizado isso, porque às vezes querem deturpar a palavra de Deus, achando que Deus está alimentando as mentes aqui de um bocado de maluco que diz: não, eu não trabalho, não faço mais absolutamente nada,
e não corro atrás de nada e pronto, e acabou. Se Deus vai mandar do céu, Ele mandou o maná, vai mandar minha fé. Isso é argumento de preguiçoso. E Deus não gosta. Ele não se agrada de preguiçoso. Nem o preguiçoso com as suas responsabilidades civis e muito menos ainda o preguiçoso com as responsabilidades espirituais. Olha o que diz Paulo a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo em assuntos alheios. A estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Então, queridos, em tudo que viermos fazer em nossas vidas, fazemos como vidas chamadas para testemunhar do amor de Deus. O apóstolo Paulo também ele fala sobre este assunto lá no capítulo 4, versículo 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Trabalhe e ganhe. Trabalhe fazendo o que é bom, o que é honesto, o que é correto, para que tenha, e não somente supra suas necessidades, mas também aqueles que necessitam. Portanto, a preguiça, a ociosidade não convém com o que Deus quer de nós, seus filhos. As nossas necessidades diárias, de fato, elas são pequenas e são simples. Como também pode, diante dessa afirmação, nós podemos viver de forma simples. A questão é que muitas vezes não queremos, não estamos satisfeitos com um xing-ling, tem que ser um iPhone 12. Às vezes não estamos satisfeitos com um Fusquinha, mas nós queremos uma Mercedes. E o problema aí não está você querer uma coisa ou outra, aí está o problema dessas coisas depois lhe possuir. Isso é um fato de ansiedade e de preocupação na sua vida. Antes a preocupação era ganhar, agora eu ganhei. A ansiedade agora, e se eu perder? E todos os dois lados travam as nossas mentes para as coisas de Deus, que são infinitamente melhores. O grande problema é que a gente, quando quer essas coisas, nós começamos a dar um valor indevido a estas coisas. E aonde? Nas nossas vidas. E esses valores e lugares indevidos tomam exatamente o lugar de Deus em nossas vidas. Nós, quando começamos a viver assim, passamos a viver com a mente completamente duvidosa. Começamos a ser ansiosos e começamos a ter uma demasiada preocupação com tudo isso que eu estou falando e outras. E essa maneira de assim viver, ela é algo característica. Ela é algo bem particular dos incrédulos. Os incrédulos de
todo mundo tem razão de andarem ansiosos pelo que comer, pelo que vestir e tantas outras coisas semelhantes a estas. Afinal, eles são completamente ignorantes, eles estão completamente alheios. Eles nada sabem sobre o caráter de Deus. Entretanto, todos quantos chamam Deus de meu pai, de papaizinho, de abapai, de painho, de paizinho, de Senhor da minha salvação, estes que assim chamam a Deus, estes deveriam romper e triunfar sobre a preocupação ansiosa que nos estrangula, essa preocupação que vem nos estrangular, e assim possamos romper com isso, triunfar sobre isso e agora descansar nos braços daquele que chamamos de papai. O pastor John Charles Riley, ele diz que uma fé verdadeira deveria produzir um coração tranquilo. Afinal, queridos, todos quantos em Deus confiam, todos nós que confiamos em Deus, deveríamos ter em mente a certeza do perfeito e estupendo conhecimento de Deus. Não podia nunca nos esquecer. Nossos pensamentos como salvos, como lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nossos pensamentos deveriam ser tão somente o que Jesus aqui afirma. Nosso Pai sabe o que necessitais. Nosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Eu estou me preocupando com isso. Vosso Pai sabe do que necessitais. Descanse, faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele. Aliás, deixe Deus fazer não, que dá uma questão de você impedir Deus fazer. E deixe com Deus o que não é sua parte, mas é parte da promessa dele. Não há uma só necessidade que Deus, nosso Pai, Salvador e Senhor de nossas vidas, não tenha conhecimento. Nada. Portanto, ao invés de vivermos prioritariamente engajados e muito envolvidos com as coisas de nossas vidas, como os incrédulos assim fazem, que tenhamos nossas mentes convictas da certeza que Deus sabe de todas as nossas necessidades. E Ele sabendo, Ele pode suprir a cada uma delas conforme julgue conveniente. E a conveniência é que isso que nós achamos que é necessidade seja bom e edificante para as nossas almas e assim glorifique o nome do Senhor. Olha, viver duvidoso quanto ao suprimento de Deus em nossas vidas, viver cheio de inquietações, viver com a alma completamente fervendo, em inquietação, viver de forma completamente desassossegada e ansiosa, é viver uma vida evidenciada pela incredulidade. E quem vive assim? Os incrédulos. Então Jesus, quando nos justificou, quando Jesus nos regenerou pela fé, Jesus então nos deu a condição de estabelecer paz com Deus. Essa paz estava rompida. Não tínhamos paz com Deus, mas pela fé essa paz foi restabelecida. E por quê? Porque anteriormente vivíamos separados. Havia a barreira de pecado, de inimizade. Não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos dele.
Então, queridos, uma vez que foi quebrada a barreira da inimizade, e volto a dizer, pela fé em Cristo Jesus, não foi pela religião da minha igreja, não foi pela religião dos meus pais, não, mas pela minha fé, particular e verdadeira fé, no nome do Cordeiro Santo de Deus, Cristo Jesus. Então, de aí diante, nós agora passamos a ter paz com Deus. E quando passamos a ter paz com Ele, passamos agora a desfrutar da sua paz. O grande problema é que tem muito cristão, muito crente, que de fato tem paz com Deus, que de fato nasceu de novo, teve um encontro com Jesus, todas essas coisas, que de fato foi agraciado com fé para crer no Cordeiro Santo que justifica todo pecador dos seus pecados e o absolve eternamente. Então essa paz com Deus estes têm. O que não tem é a condição de usufruir da paz de Deus. Tem paz com Deus, mas não usufrui. Tem ar-condicionado no carro, mas não liga. Tem alimento na despensa, mas a panela está seca, está vazia. Tem paz com Deus, mas não usufrui da paz de Deus. Porque quer usufruir da paz que o mundo dá, quando deveria usufruir da paz que Deus dá, que triunfa sobre toda e qualquer preocupação e ansiedade. Salmo 37 é exatamente isso que quer dizer. Olha no versículo 5, olha como diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia também nele. Está vendo o que é que o salmista está dizendo? Ele não está dizendo, não somente se converta, ou seja convertido. Não vamos entrar no mérito da questão. Que as duas coisas acontecem. Uma vez eu sou convertido, então eu me converto. Bem, mas vamos perder tempo com isso não, isso é besteira. Entrega teu caminho ao Senhor, converta-se. Mas olha o salmista diz, confia também nele. Desfruta da paz dele. Aí essa versão como diz, e ele quem? Deus, fará com que isso passe. Aí o versículo 7, ele diz, descansa no Senhor, abençoado, e espera pacientemente por Ele. Esperar com paciência gera confiança. É esperar o que não se vê, mas sabe que vem. E para poder fazer isso tem que confiar que aquele que diz que vem, em breve virá. Então ele diz, espera pacientemente por Ele. E enquanto tu espera, não torne-se ansioso, para que você não fique se indignando por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa da causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Não fique se indignando com aqueles que são ímpios, que são incrédulos. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não fique indignado por aqueles incrédulos que prosperam em seu caminho. Deixe essa inveja de lado. O que o Senhor tem para mim e para você é infinitamente maior do que qualquer bilionário que possa existir dentro dessa terra, deste universo.
se não confiarmos no Senhor, se nossas mentes estiverem duvidosas e inquietas, teremos afetada a capacidade de paz interior em nossa alma. E assim viveremos como incrédulos. Assim viveremos observando invejosamente, vê que tristeza, observando invejosamente a vida do ímpio, que ao fim toda a sua prosperidade não lhe servirá em nada. E grande será a queda. Deixa eu dizer mais uma coisa. Viver inquieto é uma vida que não glorifica o nome de Deus. Muito pelo contrário. Nenhuma coisa glorifica tanto o nome de Deus quanto alguém que tem um espírito tranquilo, um espírito que é satisfeito, ainda que em meio a tempestades, ainda que em meio a céus escuros, ainda que em meio a desertos áridos, ainda que em meio a caminhos espinhosos, ainda que em meio às aflições, dores e injustiça, mas um espírito tranquilo e satisfeito em meio a tudo isso, ou mesmo em meio à bonança. Não há algo que pode glorificar mais o nome de Deus. Sabe por quê? Porque toda injustiça, toda aflição, todo deserto, todo caminho espinhoso e tantas outras coisas são completamente temporais, são efêmeros, são passageiros. Ou seja, isso não vai durar para sempre, mas aquele que confia na palavra do Senhor, esta palavra eterna, jamais se abalarão, porque são como os montes de Sião, que confiam nele, e por confiarem, viverão eternamente. Os que confiam no Senhor, entende o Salmo 30, versículo 5. Entende piamente o que quer dizer aquilo. Ele entende que o choro pode durar uma noite. Ei, pode durar 2. Olha, pode durar 3. Pode durar uma semana. Pode durar um ano. Pode durar toda uma vida terrena. Mas uma coisa é certa: ao amanhecer, a alegria brotará dentro da sua alma e de forma agora eterna. Tem gente que diz, olha, um deserto não dura para sempre, falando aqui de terra. De terra. As aflições não duram para sempre, aí estão falando também de terra. As perseguições não duram para sempre, aí estão falando também daqui da terra. É mentira. É mentira. Agora, se disser assim, o choro não dura uma eternidade, aí está certo. Porque haverá um amanhecer em que a alegria brotará. E somente ela agora reinará eternamente. Desde que Paulo conheceu a Cristo, me diga um momento sem perseguição, sem injustiça, sem dor, sem lutas, sem doença. Me diga. Agora uma coisa é certa, não durou para sempre. Porque no dia que ele foi para o encontro do Senhor Jesus, acabou a luta.
Acabou a luta. No dia que foi morar no céu. Acabou a luta. Não sei se vocês viram o vídeo do nosso irmão Lázaro. Ele lá sendo preparado para ser entubado, acredito eu, e cantando lá uma música, que não é possível que tenha alguém que ainda vá questionar a ordem teológica da música que a moça estava cantando. Eu vou dizer que isso é um miserável. A luta. A luta nessa terra. Sendo sedado, colocando uma mangueira em sua garganta. A luta. A luta. Até que chegou. Até que Deus disse, basta. Agora vem para casa. O teu lugar já está preparado. Vem para casa, Lázaro, que agora é só alegria. É luta na terra, mas é alegria indizível e eterna nos céus. Deixem de amar essa terra, pelo amor de Deus. Façam o que tem que fazer enquanto aqui estejam, mas não amem esta terra. Ter uma postura confiante sobre estas certezas, que o choro não dura para sempre, e que haverá um dia que não vai ter choro, nem tristeza, nem doença e nem morte. Ter confiança sobre estas certezas, mediante as adversidades, é algo que incrédulos não são capazes de entender. Eles não entendem. Como também um dia nós não entendíamos. Contudo, essa postura de confiança credibiliza e recomenda o meu e o seu cristianismo. E faz com que toda a humanidade olhe para ele, para este cristianismo, olhe até de uma forma simpática, pode até não crer, mas vai dizer, que vida bonita daquele rapaz. Que vida bonita daquela moça. Que confiança. Que fé. A pessoa está com muito mais fé no Coronavac do que nas palavras que tem todo o crédito de Nosso Senhor. Tem gente que está com o calendário marcando nas datas. É amanhã a minha data. O pior, marca para o dia 5, chega no dia 5, tem não, acabou. Agora, o dono dessa palavra, o que ele fala, tem toda a credibilidade. Nós podemos confiar nele. Porque, como foi dito aqui, terça-feira, ele não é homem nem filho do homem, para prometer e não cumprir. Ele não é filho do homem para mentir. E eu estou vendo muito crente acreditando em homens mentirosos. Homens que são indignos, como qualquer outro homem é indigno de confiança. E não confiam na palavra de Deus. Agora, para isso é preciso fé. A fé verdadeira e a que salva, que é a mesma. Sem essa fé não é possível confiar. Não há outra coisa que possa produzir em nós um espírito satisfeito, ainda que em meio à dor,
ainda que em meio à pandemia, não há outro senão a fé. E somente só a fé. Ei, crente, tu lê o Salmo 23, tu lê o versículo 1 e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ou o Senhor é meu pastor e nada me falta? Ou o Senhor é meu pastor e em nada me faltará? Você lê, independente da versão da sua Bíblia, você lê e confia nisso, você tem fé nisso. Porque olha, quem confia e quem diz isso com convicção, essa pessoa que diz que o Senhor é seu pastor, essa mesma pessoa ela tem que ter essa convicção e fé, que independente da circunstância que possa estar passando, ela também vai dizer: Ele é meu pastor e por isso nada me falta. Ponto final. Estou satisfeito. E a segunda verdade que o Senhor nos fala nessa noite, Ele primeiro faz a advertência, Ele agora diz: olha, eu advirto isso, que não façam assim, que não façam dessa forma, que ajam de outra forma. Ele agora recomenda. Ele agora vai dizer como é que deve ser nosso estilo de vida. E ele vai dizer no versículo 31, na primeira parte, quando diz: mas antes, busca o reino de Deus. Não façam isso, não façam isso, não façam isso, não façam aquilo. Porque se vocês fizerem isso, acontece isso, isso e isso. Está certo, Senhor, e agora? Eu não faço isso, o que eu faço? Busque o meu reino em primeiro lugar. A promessa de Deus é que Ele proverá nossas necessidades, afirmando que as conhece plenamente. E quanto a estas coisas, sua advertência é de que paremos de nos preocupar, para que não deixemos nossas mentes duvidosas. E assim não vivamos um estilo de vida como pagãos incrédulos. E como já sabemos, mas vamos enfatizar de novo, aqui não quer dizer, Jesus não quer dizer que não devemos trabalhar. Contudo, em nenhum momento Deus nos diz ou nos estimula que, como filhos dele, venhamos gastar nosso tempo numa correria louca para ganharmos dinheiro e assim gastarmos naquilo que não é pão. Já o profeta Isaías dizia isso. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão? E se eu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai diligentemente e comei aquilo que é bom e permite que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Ou seja, Isaías está falando que o salmista diz: entrega teu caminho, mas confia. E gasta a tua vida para o Senhor. Deleita-se nele. Tem prazer de viver para Ele e não para o mundo. Então, após Jesus nos salvar, Ele nos incumbiu. E essa incumbência foi somente aos salvos. Ele nos deu uma incumbência de um serviço a ser realizado aqui na terra. Terra essa, vamos lembrar mais uma vez, onde nela nós somos forasteiros, estrangeiros, nós não somos cidadãos dessa terra. Jesus poderia ter comissionado tal serviço aos seus anjos, mas foi sua vontade comissionar a mim e a vocês. E portanto a advertência e exortação de nosso Senhor Jesus Cristo a todos quanto Ele salvou e vai ainda salvar, é uma ordem sobre como gastar prioritariamente seu tempo e tudo mais em suas vidas. Como gastar de forma prioritária seu tempo, sua saúde, seu vigor físico, seu dinheiro. Como gastar? Aí ele diz: busque em primeiro lugar o meu reino. Um salvo não deve gastar o melhor do seu tempo nas coisas dessa terra.
como se ele só tivesse o corpo físico para alimentar, para vestir ou para fazer qualquer outra coisa. Tem gente que passa 5 horas numa academia, que faz exercício, que joga futebol, que joga voleibol, que joga tudo no mundo, que anda de bicicleta, que faz isso, que faz aquilo outro, dura uma semana, passa um dia. Se é para fazer um esforçozinho para Jesus, não posso, está cansado, o sol está quente, está chovendo, está frio, estou espirrando, estou com gripe, estou com dorzinha de cabeça. Gasta dinheiro com tudo, com iPhone 12, com carro zero, com escambau A4. Para a obra de Deus, não, ela não é prioridade. Ele não é o Deus do ouro e da prata? Então ele vai suprir a necessidade da sua obra, da sua casa, dos necessitados. E de fato é ele, incircunciso. É ele mesmo que provém. E muitas vezes ele usa alguém da sua qualidade para abençoar. Sem falar que isso devia ser um privilégio, sermos usados de Deus para a sua obra. Se é que nós podíamos pagar, a gente podia dizer: Senhor, quanto é que o Senhor quer para me trabalhar para o Senhor? Como cristãos, nós temos que viver sabendo que temos um futuro certo. E neste futuro iremos enfrentar a morte, assim como também o encontro com Deus, e nesse encontro enfrentaremos um julgamento, aonde após esse julgamento definirá onde passaremos a nossa eternidade. Se é como cristão que vamos enfrentar tudo isso, uma coisa temos a certeza, que lá o Senhor vai dizer: entra no céu, servo bom e fiel. Agora, da mesma forma que um cristão vai viver tudo isso, o incrédulo também vai passar por todas essas etapas, até se encontrar com o Senhor, aonde será julgado. E aí ele vai dizer: para onde você vai? Se para o céu, se para o inferno. E então, você está buscando o reino de Deus? Porque olha, não há quem possa buscar esse reino como prioridade na sua vida sem antes este tenha experimentado a graça de Deus. Não pode. Cobrar isso de alguém que não experimentou da graça de Deus é chover no molhado. Não tem antes de entender o quanto foi amado e perdoado pelos seus pecados que lhe condenava justamente ao inferno. Se essa pessoa não passou por isso, não vai buscar o reino de Deus prioritariamente. Não há quem possa buscar o reino como algo precioso, se esse não creu em Cristo Jesus, se esse não nasceu de novo. Somente aquele que o ama com amor grato é que vai buscar esse reino como prioridade. Portanto, quando priorizamos os nossos esforços para o que é pão, para sermos instrumentos do Senhor, arrancando almas perdidas das mãos de Satanás, e assim povoarmos o reino, aí nós estamos priorizando exatamente esse reino. Estaremos buscando o reino de Deus quando fomentamos com os nossos recursos, com nossos bens, com o nosso dinheiro, a manutenção da sua obra. Estamos buscando o reino de Deus. Estaremos buscando o reino de Deus quando em tudo que nos propomos fazer
Seja no beber, seja no comer, seja no trabalhar, seja no estudar, seja no que mais fizermos, mas se fizermos para a glória de Deus, estaremos priorizando o reino do Senhor, o Senhor da nossa salvação. Se alguém que é digno que consumamos nossa saúde, nosso tempo, nossa força, nossos recursos, nossas vidas, se alguém que é digno de tudo isso, o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Se há algum reino que merece todo o empenho e disposição de trabalho e serviço, esse reino é o reino de Deus. Um dia nós pertencíamos ao reino das trevas, mas por amor e misericórdia de Deus, nós fazemos parte do reino da agora da sua luz. Nós éramos do inferno, agora somos do céu. O mundo com seu sistema, ele não é de Deus, querido. Inclusive este mundo odeia ao Deus que nós dizemos que amamos. Por que haveremos de servir quem nos odeia e deixar de servir quem tanto nos amou? E o mundo que eu estou falando aqui não são pessoas, mas é o sistema. Se vamos ao reino do amor, inclusive esse reino jamais terá seu rei destronado. Esse rei durará para sempre. Não é como presidentes que passam 1, 2 mandatos no seu trono e depois é destronado, ou mesmo os próprios homens os tiram. Deixem de adorar esses deuses e adorem ao Rei eterno, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque felizes e muito abençoados são todos que trabalham para esse reino, são todos que cooperando para o seu crescimento e prosperidade. Somente estes são bem-aventurados. Somente os que assim fazem desse reino podem pertencer. Que possamos a cada dia sermos diligentes, responsáveis, com o chamado que o Senhor nos fez para participar do seu reino. Assim como a exortação de Jesus deve ser ouvida e praticada por nós, devemos da mesma forma falar aos nossos filhos, aos nossos irmãos de sangue, aos nossos irmãos da fé, aos nossos cônjuges, aos nossos pais, aos amigos, vizinhos e desconhecidos. A recomendação de Jesus para nós é: antes buscai o reino de Deus. Terceira e última verdade tem relação ao resultado por ouvirmos a advertência e a recomendação. Jesus diz na parte final do versículo 31: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se ao invés de estar nos preocupando, contaminando nossas mentes com muitas dúvidas devido aos haveres desse mundo, gastando nosso tempo e nos gastando priorizando somente as coisas desta terra, e então buscarmos antes disso o reino de Deus, olha, o Senhor nos promete que essas coisas, todas elas nos serão dadas, as que necessitamos. Então precisamos, diante dessa afirmação de nosso Senhor Jesus, entendermos mais uma vez, e assim não haja uma interpretação equivocada. Não podemos pensar que Jesus quer que sejamos negligentes nas nossas obrigações civis. Um empresário não pode ser negligente com seus negócios, alegando por isso sua dedicação com o serviço do reino de Deus. Não pode, não cabe. E Deus não engole esse caô. Bem sei disso. Não pode ficar pensando, não, eu priorizo, faço do jeito que eu quiser os meus negócios e Deus vai me abençoar.
eu vou ter resultados positivos. Esqueça. Ele não é conivente. Imaginar dessa forma seria nada mais do que um fanático religioso e um entendimento meramente das emoções. Pensar erroneamente dessa forma é incentivar a preguiça no trabalho também. E ao mesmo tempo dar cabimento para que a humanidade venha desdenhar. Venha blasfemar contra Deus. Quando nosso Senhor fala dessa promessa, Ele quer nos dizer que esta promessa se cumprirá na vida do cristão que dá às coisas de Deus o seu devido e próprio lugar, ou seja, o primeiro lugar. Esse cristão não é negligente, ele não é irresponsável. Ele é responsável com suas obrigações mundanas e civis. Entretanto, também não atribui um valor maior a esta do que as suas responsabilidades com a obra do reino. Ele não é omisso às suas obrigações como cidadão. Ele não é omisso como empresário. Ele não é omisso como empregado. Ele não é omisso como pais, como marido e como esposa, como filhos, entre outros. Porém, em hipótese alguma, ele estima e valoriza tais obrigações ao ponto de passar a ser omisso às necessidades da obra e ao chamado do seu ministério. Ele não é. Ele faz todas as duas coisas de forma diligente, responsável. Contudo, ele diz: esse aqui é secundário. O que é de Deus é prioritário na minha vida. Esse cristão, pelo fato de ter gasto seu tempo diário em suas obrigações, no seu trabalho, estudo, enfim, nas suas obrigações civis, ele não usa isso como justificativa de não ter mais tempo para buscar o reino de Deus, como muitos usam. Aí eu não oro, porque eu não tenho mais tempo, chego em casa cansado, durmo, acordo cedo. Aí eu não oro, eu não faço não oro no momento das minhas refeições, por isso, por aquilo, porque eu esqueci, porque minha cabeça está preocupada com isso, com aquilo outro. Ah, eu não faço isso, eu não vou para a igreja por isso, eu não vou para a igreja por aquilo, eu não faço evangelismo por isso, eu não invisto no reino de Deus. E colocando sempre as suas dificuldades, próprias dificuldades. Não, ele não faz isso. Resumo da ópera. O alvo e objetivo desse cristão, no seu viver diário, do cristão verdadeiro, do cristão que tem amor ao Deus da sua salvação, o alvo e objetivo dele é colocar Deus em primeiro lugar. Em tudo. Em especial na sua vida de santidade. Em especial. Não que as outras coisas não vão de encontro a uma vida de santidade. Também fazem parte. Responsabilidade, diligência, honestidade. Esse cristão que prioriza Deus na sua vida, ele tem como propósito lutar nesse mundo, para que as coisas desse mundo não tornem-se na sua vida secundárias, e as de Deus primárias. Este cristão, ele pensa em primeiro lugar nas coisas de sua alma, e em segundo lugar nas coisas do seu físico. Se somos esse tipo de cristão, então que descansemos e esperemos no Senhor. Afinal, a promessa dele é que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ministério de Louvor.
Irmãos, qual é a resposta? Qual a resposta para que Deus cumpra a sua promessa? Resposta simples e bastante clara. Qual a resposta para que Ele cumpra a promessa quando Ele diz: busque em primeiro lugar o meu reino, e estas demais coisas, as quais falamos, sejam a vocês, que vocês necessitam, sejam a vocês acrescentadas. A resposta é simples e bastante clara. Todo e qualquer salvo, cristão que busca em primeiro lugar o reino de Deus, este jamais terá falta de qualquer coisa que coopere para o seu bem. Jamais. Esse cristão, isto é, esse que busca o reino de Deus, talvez você olhe para ele e veja assim, que ele não tem tanta saúde quanto tantos outros têm, pastor Carlos. Esse cristão que busca o reino de Deus, talvez ele não seja tão rico quanto tantas outras pessoas são. Esse cristão que busca o reino de Deus, ele por certo seja bastante pobre. Bem possível que sua dispensa, a sua dispensa, seja bem diferente da dispensa da sua casa. É possível que a sua dispensa ela tenha muitos locais, escuta, vazios. Suas prateleiras tenha só ali um restinho de cuscuz, um pouquinho de feijão. Talvez tenha ainda 1 ou 2 ovos. Talvez ela seja uma dispensa bem diferente da tua. Mas há uma diferença neste cristão e em muitos outros que professam fé em Jesus. Esse da dispensa vazia, onde tem muitos locais vazios, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não está cheia, lotada, até de coisas que estão até apodrecendo dentro do seu armário, da sua despensa. Mas uma coisa é certa, na vida desse cristão pobre, que tem uma despensa muito vazia, que talvez sua saúde seja bastante debilitada, mas uma coisa é certa, em sua vida, ele tem convicção que sempre terá o suficiente e necessário. O suficiente e necessário. E sabe por quê? Porque ele não se preocupa de forma incrédula com estas outras coisas. Com estas coisas. E sabe por quê? Porque estas coisas não são prioridades em sua vida. Mas o Senhor e Salvador da sua vida, sim, essa é prioridade. E o que é que ele faz? Antes, ele busca o reino de Deus. Busca em primeiro lugar. E então ele fica na certeza que o Senhor lhe suprirá as suas necessidades. Visto que, de todas elas, ele sabe e tem convicção que o Pai que está no céu
tem ciência de todas elas, sabe de tudo. Tem muitas e muitas histórias a serem contadas. Tem uma que eu não me esqueço nunca. Uma senhora, uma jovem, mãe solteira de 2 filhos, e em casa com a despensa vazia, ou pelo menos com muitos locais vazios em sua despensa. Durante o almoço já tinham comido, eram três, já tinham comido os que ainda tinham, para suprir a sua necessidade daquele almoço. Metade de um pacote de cuscuz e 3 ovos. Uma dessas crianças, a mais velha, uma menina, ela perguntou: mãe, eu sei que só tinha 3 ovos e esse resto de cuscuz. E à noite? Filha, o que nós vamos comer eu não sei, mas o Senhor proverá, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ao final do dia, batem em sua porta e chega seu vizinho com um caminhão lotado com alimentos. Não. Um carrinho de feira? Também não. Um balaio? Não. Uma cesta básica? Também não. Ele chega e diz: fulana, eu vim lhe entregar isso. Um pacote de cuscuz e 3 ovos. 3 ovos. Aquele que prometeu é fiel. O que ela necessitava foi-lhe concedido, para a glória de Deus Pai. O que nós precisamos, meus irmãos, é sermos homens e mulheres de fé. Nós dizemos que somos, mas uma coisa é dizer que é, outra coisa é ser, outra coisa é experienciar. E para isso nós precisamos, queridos, abrir nossos ouvidos e escutar as advertências do Senhor. Foi o Senhor que advertiu, não foi pastor Sérgio, foi o Senhor que nos advertiu. Foi Ele que nos exortou. Foi Ele que falou de forma contundente aos nossos corações, se assim você abriu para Ele. Nós precisamos ouvir as advertências. Como foi dito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e arrepender-se dos seus pecados, eu do céu ouvirei o seu louvor, o seu clamor, a sua oração. Se você seguir adiante naquele capítulo, você vai chegar lá na frente e Deus dizendo o seguinte: agora olha, seu Salomão, se você quiser caminhar conforme seu pai caminhou e obedecer a tudo quanto eu mandei, vai dar beleza. Agora se não, eu virarei as costas para vocês e eu levarei a vocês a lugares que vocês nunca pensaram em ir. Se vocês, em vez de me adorarem,
adorarem a outros deuses pagãos. E foi tudo o que aconteceu. O final disso chama-se Babilônia. O final disso chama-se cativeiro. Escute as advertências do Senhor, mas escute também que Ele adverte e recomenda. Ele diz: ó, não é assim. O Senhor nunca deixou interrogação. Ele disse: não é assim, faça assim. E aí confie, porque o resultado é esse. Quem busca Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas lhe serão necessitadas. De tudo, o salmista diz, de tudo Ele nos livra. Ele nos livra do e no. Ele livra do deserto e no deserto. Mas Ele livra. O que nós precisamos é ir de encontro ao Senhor e nos humilhar e conhecê-lo e buscar lá conhecê-lo mais e nos entregar e pedir que Ele vá nos mudando, vá nos moldando. O que nós precisamos cada vez mais no tempo de hoje é quebrantamento, é contrição de coração, é confissão de pecados, é colocando-se diante do Deus vivo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e sermos sinceros com Ele, para amarmos Ele, para vivermos como quem o ama, para vivermos a sua verdade, e vivendo a sua verdade, glorifiquemos o seu nome. E quando fazemos todas essas coisas, aí sim nós veremos quão superlativa, quão grandiosa, quão sublime é uma vida em Cristo, vivida para Cristo.